A gente deu uma matéria ontem sobre... Porque você teve a falsificação aí dos arquivos da Odebrecht. E o Lewandowski, ele, na última manifestação dele, aí, ele disse que os arquivos foram manipulados e não serviam como prova. Mas você tem um outro aspecto. Se foram manipulados, você teve um crime de manipulação. Quem manipulou? E daí veio a informação que os procuradores, lá junto com o Bonar, destruíram 5 ou 7 HDs. 7 HDs de 8 terabytes cada. Dizendo que ocupavam muito espaço. E ele diz que transferiu para um outro arquivo lá. Ou seja, tem que fazer uma... Agora, se o Conselho Nacional de Justiça for realmente fazer uma correção lá, tem que pegar tudo isso aí. Rapaz, é barra muito pesada, muito pesada. É uma organização criminosa, Nassif. Eu falo isso sem medo, porque quando você tem um magistrado, no caso do Luiz Antônio Bonar, autorizando a destruição de provas, porque eles alegam que as provas foram copiadas pela Polícia Federal e pelo STF, mas foram copiadas as planilhas que estão anexas ao processo, mas tinham outras planilhas que estavam nos HDs, que inclusive os acusados pediram para ter acesso, que não foram copiadas. E sabe o que é interessante? Ele alega, a alegação do Ministério Público vou chamar de Curitiba, né? Porque, apesar de ser do Paraná, parece que era só da República de Curitiba. Eles alegam que faltava espaço. Então, e que por isso eles queriam destruir. Só que vamos lá. Se não tem espaço e eles querem destruir, o ideal é fazer o quê? É você ir lá, apagar os arquivos e disponibilizar de novo para utilização. Mas por que eles não fizeram isso? Porque se eles apagassem, poderiam ser recuperados. Claro. E aí, outro ponto também que me chamou a atenção, Nassif, que eu encontrei ontem nos diálogos de novo, que quando o Dallagnol mandou as informações lá para a Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, ele não mandou por HD, ele mandou pelo Google Drive, porque tem um pacote para a empresa chamado G Suite, que é o pacote do Google Drive para a empresa, que ele tem espaço ilimitado. Então, poderia upar 40 terabytes, 100 terabytes, quantos fossem. Mas sabe por que eles não fizeram isso? Porque assim como eles não aceitaram entregar os celulares para a perícia da Polícia Federal, porque provaria que os diálogos da spoofing eram verdadeiros, eles destruíram as provas. Só que a ação foi tão deliberada e tão clara, porque olha o que aconteceu no último ato que o Apio ainda conseguiu fazer. Ele permitiu que a defesa do Alberto Youssef tivesse acesso ao laudo feito pela Polícia Federal, comprovando que ele foi grampeado. Nassif, o laudo foi feito em novembro de 2015 e finalizado em 2016. A defesa do Alberto Youssef tentou acessar isso por anos e anos e o Moro negava. E agora se tem a confirmação de que o Alberto Youssef foi grampeado. E para quem acha que os presos da Lava Jato estão sendo soltos porque o Brasil é um país que corrupto se cria, não. Os que foram presos pela Lava Jato estão soltos porque aqueles que diziam que estavam combatendo o crime cometeram crimes para alegar que estavam combatendo o crime. Então, se hoje o Cabral está solto, o Youssef vai ser solto e tantos outros serão soltos, só tem 2 culpados, o Moro e o Dallagnol. É isso. É simples. É isso. Agora, tem que ver aí, Carlito, depois a gente chegou a levantar aqui as operações suspeitas deles também, porque não era só questão política de querer montar uma caixinha aí para as eleições. Eles têm, o Dallagnol, especialmente, aí tem um conjunto de operações lá, mas muito mal explicadas. Tem o caso aí da mulher que ele encontra num cruzeiro, diz que foi Deus que mandou ele lá, porque ela deu 1 milhão para o Instituto Moody. Se você abrir as contas do Instituto... A esperança que a gente tem é que muito material foi enviado para a Polícia Federal do Paraná e que é um pessoal sério agora. Não é aquela Polícia Federal que estava na Lava Jato. E se eles quebrarem sigilo aí desse Instituto Moody, das coisas de Dallagnol e tudo, é muita coisa, viu? É muita coisa. Não era só ambição política, não. Era uma ambição monetária, de gente miúda, efetivamente. Dinheiro, Nassif. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu tenho feito questão de onde eu tenho ido dar entrevista ou participar de live falando sobre essas figuras abjetas da Lava Jato. Eu faço questão de citar o caso do reitor Conselhier. Porque dinheiro a gente consegue recuperar, a vida não.
E o conselheiro se matou, cometeu suicídio como um ato de protesto contra o Moro, o Dallagnol e os membros da Operação Lava Jato. Porque a delegada Marina conduziu uma operação dizendo que ele tinha desviado 80 milhões de reais da Universidade de Santa Catarina, Federal. E o opositor dele chegou para ela e falou assim: doutora, tem alguma coisa errada na lógica e na aritmética aqui, não? Aí ela, por quê, reitor? Aí ele, porque vocês disseram que o reitor Consillier roubou 80 milhões de reais, correto? Ela, correto. Só que desses 80 milhões de reais, 40 milhões foram executados direto pelo CNPq. Pelo CNPq. Então não passou pela mão dele esses 40 milhões. Aí ela falou: não, mas a gente também está investigando o CNPq. Aí ele falou: mas você disse que ele roubou 80 milhões. Era o custo total de todos os total do projeto. Aí ele falou assim: então não foi 80, foi 40. E no processo a senhora encontrou pelo menos uma pessoa formada, não encontrou? No curso de educação à distância. Aí ela falou: encontrei. Ele falou: pois é, então não seria 40 milhões, concorda? Ela, concordo. Só que o curso formou milhares de alunos. E aí o que aconteceu depois, Nassif? Não se confirmou nenhum crime. O que se teve foram condutas administrativas que nem punição geraria para o Consillier. Ele foi morto, tirou a vida como forma de protesto. O Calito, eles levantaram lá, para mostrar a fraude, levantaram o funcionário do Correio que era aluno. O sujeito tinha curso superior, pô. Tinha curso superior, funcionário do Correio. O que tem isso de depreciativo, né? Não, foi demais, viu? Demais. Agora a gente espera realmente, não dá para o TRF4 conviver, o país conviver com essa suspeita. Os desembargadores sérios do TRF4 têm que agir para fazer um levantamento e separar o joio do trigo aí. Sabe? Mas sabe qual o problema, Nassif? O Bolsonaro indicou 12 novos desembargadores, porque teve uma criaram-se 57 nove vagas para TRFs no Brasil e criou-se o TRF6, que, se não me engano, é na região de Minas Gerais. E lá, no Paraná, no TRF4, na verdade, né, que é o Tribunal Regional da 4ª Região, se indicou 12 nomes. Entre esses 12 nomes, mais coincidências, tá? Entre os 12 nomes indicados estava o Marcelo Malucelli e o Luiz Antônio Bonar. Como diz o Reinaldo Azevedo, né? O índice de coincidências inacreditáveis que só acontece na República de Curitiba. É desmoralizante. Calito, obrigado por sua participação aí. Vamos fazer outras rodadas aí. Vamos sim. Abração aí, pessoal.